do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que por iniciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje nos encontramos para meditar a liturgia da sexta-feira do tempo do Natal, depois da Epifania. Seguimos com São Lucas, que hoje nos diz: aconteceu que Jesus estava numa cidade e havia aí um homem leproso. Vendo Jesus, o homem caiu a seus pés e pediu: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica purificado. E imediatamente a lepra o deixou. E Jesus recomendou-lhe: Não digas nada a ninguém. Vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela purificação o prescrito por Moisés, como prova de tua cura. Não obstante, sua fama ia crescendo e numerosas multidões acorriam para ouvi-lo e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e se entregava à oração. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmão e irmã, o que ouvemos aqui hoje para a nossa vida? Primeiro fato, recordemos, a lepra e certas doenças na antiguidade eram consideradas consequência do pecado, ou da pessoa, ou de algum familiar. Recordemos, o próprio Evangelho nos apresenta isso. E, neste caso, este homem cai aos pés de Jesus, se prostra diante de Jesus, e conhece Jesus como seu Senhor, e pede: Senhor, se queres. Não diz: Senhor, podes purificar, deves, eu quero que o Senhor me purifique. Se queres, tu tens o poder de me purificar. E aqui está o ato da oração também em nossas vidas. Diante de certas situações, em especial, certos fatos que pedimos: Senhor, se queres. Devemos de colocar condicional: se é da tua vontade, podes, mas é da tua vontade. Aqui nos encontramos diante de certos fatos dentro de nós, ao nosso interno, na nossa vida pessoal. O Senhor pode, mas este poder traz uma consequência em certos aspectos para a nossa vida. Por que não alcançamos certas graças que o Senhor quer nos dar? Não são todas que o Senhor nos dará, mas certas graças sim. Mas por que algumas delas não alcançamos? Essas que o Senhor pode e quer realizar? Porque nós não acreditamos. Não é que não acreditamos que o Senhor possa. Até sabemos que pode. O problema é, se o Senhor fizer isso, o que eu deverei fazer em troca? Nós não queremos a consequência da graça que o Senhor irá realizar em nossa vida. Porque se o Senhor age em nossa vida, nós devemos de aprender aquilo que víamos ontem na primeira leitura: amá-lo. E amar significa obedecer seus mandamentos. Escutávamos ontem em São João a carta. E nós não queremos, muitas vezes, adequar certos atos de nossa vida a ele.
Sabemos que mudamos muito, que temos tanta conversão realizada, mas sabemos também que certas coisas ainda temos que mudar. Temos consciência e temos medo. E por isso o Senhor não realiza a obra. Não porque Ele não quer, mas porque nós nos fechamos. Nós não acreditamos. Ou nós não queremos que realmente Ele realize. Será que assim estamos, irmão e irmã, diante de certos fatos do Senhor em nossa vida? De não querermos tomar decisões, tomar mudanças, realizar certos aspectos, nos abandonar a Ele, viver para Ele, e por isso não permitimos que Ele realize certas coisas em nós? Segue o Evangelho falando que Jesus disse: eu quero ser purificado. Então, a primeira coisa que o Senhor quer é nos purificar. Daí vem toda a cura. Daí vem toda a transformação e toda a obra que Ele pode realizar em nós. Primeiro, nós devemos de querer nos purificar. Buscar aquilo que necessitamos, no nosso caso, não é mais oferecer aquilo necessário para a purificação, mas sim ir buscar a confissão e a mudança de vida, para que assim o Senhor possa realmente realizar a sua obra em nós. E o quanto temos buscado o sacramento, o quanto temos buscado a conversão. E vemos que o Senhor pede, não revela a ninguém, não diz o trecho que revelou, mas fala que ia crescendo a sua fama no meio da multidão. Muitos buscavam para ouvir e para serem curados de suas enfermidades. Mas Jesus se retirava para a oração, ou seja, Jesus indica o caminho. Não devemos de somente buscá-lo para a cura das enfermidades, mas sim para ouvi-lo. E ouvindo, nos entregarmos ao Pai, através da oração, para conhecer a sua vontade e mudar a nossa vida. E realmente assim temos sido na nossa fé, irmão e irmã. E realmente temos estado com o Pai em momentos solitários em nossa vida. Temos nos entregado à oração, temos buscado o Senhor. E aqui também serve para o nosso ministério. Como Jesus, não devemos de buscar em nossa vida aplausos, elogios, reconhecimento, mas sim nos retirarmos e estarmos com Ele na intimidade. Por fim, a primeira leitura, seguimos com a carta de São João, que nos diz: caríssimos, quem é o vencedor do mundo senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é o que veio pela água e pelo sangue, Jesus Cristo. Não veio somente com a água, mas com a água e o sangue. E o Espírito é que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Assim são três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue, e os três são unânimes. Bem, São João segue nos mostrando que, se cremos em Jesus, se vivemos na fé aquilo que Jesus ensina, nós com ele venceremos o mundo. E fala da água e do sangue. A água aqui simboliza o batismo e o sangue. Recordemos, o sangue também é a vida. Então, quem dá testemunho? O Espírito Santo, o Espírito de Cristo, que deve habitar em nós, a água, o batismo e a vida, o sangue. E os três são unânimes. Os três são único em Cristo. Não há divisão, uma coisa e outra. O Espírito Santo que guia Cristo, que é um com Cristo na eternidade, o batismo e a vida de Cristo estão intrinsecamente unidas. Não há divisão. Nós muitas vezes somos divididos. O Espírito Santo nos pede uma coisa. O batismo nos pede a mesma coisa. Porém, nós queremos seguir o nosso sangue, não o sangue de Cristo. E não a vida espiritual com Cristo. E aí estamos divididos. Não somos unânimes.
como os santos buscaram tanto esta unanimidade, viver espírito, batismo e vida, uma única coisa, nós também devemos de buscar, o que tantas vezes não fazemos. Se aceitamos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Este é o testemunho de Deus, pois ele deu testemunho a respeito de seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem este testemunho dentro de si, ou seja, tem esta vida dentro de si. Aquele que não crê em Deus faz dele um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus deu a respeito de seu Filho. Então, se o Filho nos revela o Pai, se o Filho é o modelo de vida que nós devemos de ter, e não vivemos moldando a nossa vida em Cristo, nós estamos mentindo, porque a nossa fé é superficial, é uma coisa da boca para fora, e devemos de tomar este cuidado, de buscar adequar a nossa vida ao discurso da fé, ao ensinamento da fé, ao ensinamento da vida de Cristo, ao Evangelho, aos sacramentos. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Eu vos escrevo estas coisas a vós que acreditastes no nome do Filho de Deus, para que saibais que possuís a vida eterna. Sabemos aqui que também está falando em relação aos judeus, que não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus, um com o Pai e o Espírito Santo. E aqui, São João não deixa de indicar-nos aquilo que apenas há pouco disse. Se nós não acreditamos, ou seja, não moldamos a nossa vida na vida de Cristo, nós tampouco damos fé ao Pai, tampouco amamos a Trindade que dizemos amar. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude, cada vez mais, a escutarmos seu Filho, ouvir, buscá-lo com todo o coração e nos aplicarmos em seguida, abandonando nossas vidas em suas mãos, vivendo em profundidade o nosso batismo, a nossa vida cristã, para que assim, caminhando na santidade e vivendo plenamente o amor a Deus e ao próximo, possamos um dia chegar à glória dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias, vosso trabalho, tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.